Gabriele. Tá, então fala aí. Exatamente. Pegando esse gancho, eu confesso que fico aqui com a dúvida, quando inclusive diz: quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ok. Perguntas. Quanto à maternidade, dúvida zero. Tá, beleza. Mas ela teria engravidado e o espírito que ia incorporar aquele feto era o Sigismundo. Mas ela sabia? Sabia, havia todo um preparo, todos sabiam. Ela sabia, o marido sabia. Como espírito, quando ela sai do corpo, ela recebe com todo o amor e carinho o espírito. Quem não queria era o marido. E pela má vontade do marido, poderia nem vingar, poderia não se ligar ao espírito, poderia até ligar e abortar, por causa do pensamento dele. Como houve ali a intercessão de Alexandre, ele concordou, ele recebeu também de boa vontade o espírito e o processo se deu. Ela sabia. Sim, porque a dúvida é o seguinte, quer dizer, houve o crime, quer dizer, depois que ela foi para a prostituição, voltando ao mundo espiritual, eles se encontram, mas aí eles reencarnam. Raquel reencarna, Adelino reencarna, e por último seria o Sigismundo na qualidade de filho. E aí, por isso que fica a dúvida. A partir do momento em que eles reencarnam, para que eles possam ter a certeza de ser o Sigismundo, haveria necessidade deles lembrarem da vida passada. Não necessariamente saber quem é um Sigismundo. Eu entendi. Mas não tem necessidade deles lembrarem quem é Sigismundo. Se eles fossem espíritos mais evoluídos, eles lembrariam. No caso ali, eles não lembraram. Tanto que o Adelino recusa. Mas intuitivamente ela sabia. Porque eles não desencarnaram, se perdoaram e voltaram logo. Demorou muito tempo no mundo espiritual. Tanto que o Sigismundo trabalhou muitos anos. Eles também compreenderam a necessidade. E tem mais um aspecto aí. Esse rolo, vou colocar essa palavra, esse rolo não começou ali. Ele não começou na Terra quando o Sigismundo vilipendiou um lar, né, assassinando o marido. Isso não começou ali. Esses três espíritos não se encontraram na Terra por acaso. Isso vem de antes. A gente não sabe o antes. Como também aqui, nós não vamos saber o depois. Foram felizes para sempre, deu tudo certo, o Sigismundo venceu, o pai o amava de verdade, ou o pai o rejeitou? Porque a gente vê muitos casos aí. A gente não sabe o pós-nascimento de Sigismundo. A gente vai aqui até um ponto, como a gente não sabe antes. Esses três espíritos estão ligados em sentimentos de amor e ódio. Então, intuitivamente, a mãe tem mais sentimento, né? Mais delicada, é mais intuitiva. Então, ela sabe, ela quer receber o espírito. Ela não precisa raciocinar, esse é o Sigismundo que me fez mal uma vez, mas que lá no passado, antes ainda, quem fez mal para ele fui eu. Ela não sabe disso. Ela tem um amor de mãe. E ela sente aquele espírito que necessita do amor dela. Entendeu? E ela não precisa saber como o pai intuitivamente, olha só, você responde, a gente te responde com o comportamento do pai. O pai rejeita. O pai não sabe que aquele espírito tinha matado numa vida anterior. O pai guardou o seguinte: esse cara é um monstro, ele vai me fazer o mal. Ele já me fez mal uma vez. Mas ele não sabe os detalhes.
intuitivamente, ele sabe que foi feito mal a ele uma vez. Intuitivamente. Isso basta. Os lares na Terra, a maioria das famílias, elas se reúnem por provação e expiação. Lares harmônicos, famílias harmônicas, não é tão comum assim. Num mundo de regeneração, isso se dará com mais naturalidade. Sempre nas famílias, sempre tem um problema com um problema com outro, um problema... Aquela frasezinha que colocavam nos carros antigamente, família, uma ideia genial de Deus, resume tudo. Então, entre os irmãos, nem todos os irmãos são amigos. Entendeu, Andriele? Para mim as duas são Andriele. A Andriele, você é o quê? Adriana. Adriane, um nome parecido. Numa família, você que tem uma família numerosa, nem sempre os irmãos são espíritos amigos, espíritos afins. Pode ser amigo, pode ser afim? Pode. Pode ser inimigo? Pode. Inimigo do passado e que se junta para quê? Para reparar o mal feito. E nem sempre isso acontece, nem sempre há o perdão. Nós estamos aqui para aprender a perdoar, acima de tudo, aprender a amar. Aprender a amar. Então você nasce, é a mesma coisa, a gente fala essas coisas aqui, fico com medo até de derrubar a plataforma, como diz a plataforma, derrubar a gente, né? Homem é homem, mulher é mulher. Fora disso, é fora disso. Ou o sujeito nasceu para ser homem, ou o sujeito nasceu para ser mulher. Se você chega aqui e não quer, se arrependeu, se complicou, é um problema que corre por conta e risco seu. É com o espírito. Isso é um problema do espírito. Mas que ele nasceu no sexo masculino, nasceu no sexo masculino. Que ele nasceu no sexo feminino, ele nasceu no sexo feminino. Não vou discutir aqui, porque não é o foco do estudo a questão do homossexualismo. Né? Tem todo o entendimento. Tá? Tem todo o entendimento, que eu não vou trazer a baila aqui agora. Senão vai dar pano para manga e a gente vai desviar do assunto. Mas que você nasceu homem, nasceu homem. Que você nasceu mulher, você nasceu mulher. Aí você se junta numa família. Chega aqui, você pode se arrepender? Pode, mas já nasceu. Você pode querer voltar atrás? Pode. Mas que vai complicar tudo, vai. Aí você encontra o teu irmão ou a tua irmã. Aí não se dá bem. Você não gosta do irmão. Vocês não se gostam. Significa que vocês não eram amigos antes também. E significa que vocês têm que se perdoar. Vieram para isso, para se amar. Nem sempre a mãe, como olha aqui, o caso do Segismundo, o pai recebeu alguém que foi assassino dele na outra vida. No corpo de carne, o pai pode ter essa intuição e olhar para o filho, não gosto desse moleque? Pode. Não acontece? O pai olha para o filho, ou a mãe, não gosto desse garoto, não gosto dessa criança, não sei o que é, mas eu não gosto dele. Mas ela veio para gostar, aliás, ela veio para amar. O pai veio para amar, para cuidar. Jesus deixou a grande mensagem do Cristo. Não tem espírito na terra maior do que Jesus Cristo. Não tem. E deixou a grande mensagem: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sem distinção. Sem distinção. Não é só amar quem é rico, quem é bonitinho. Não. Amai-vos uns aos outros. Os irmãos dele não entendiam, né? Não entendiam a missão dele. Chega aqui na terra, você coloca o emburrecedor, como dizia o Altivo. Sabe o que é emburrecedor?
o corpo físico. Deixa o André aí. O corpo físico. Porque você emburrece, você esquece quem você é. Na conversa de Jesus com Nicodemos, o que Nicodemos diz? O que Jesus diz para Nicodemos? Tu não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito sopra de onde quer. Não é isso que está lá escrito? Quer dizer, quando você chega aqui, você não sabe de onde você veio, porque você esquece o passado. E isso é muito bom, porque se a gente lembrasse do passado, a gente não conseguiria viver o momento. Porque a gente conheceria um ao outro e veríamos que nem todos nós aqui, e sem exceção, todos nós temos problemas como espíritos imortais. Entenderam isso? Vocês entenderam? Então, numa família, ninguém se une por acaso. Aí você diz assim: eu queria ter uma família unida, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha avó, meu avô, todo mundo bem. A gente sonha com isso porque a gente sabe o que é o ideal. Mas nós mesmos não colaboramos para esse ideal. Com a nossa postura, com as nossas escolhas. Aí junta um grupo de espíritos, que não é por acaso, ninguém caiu de paraquedas ali para se ajustar. Nem sempre tem esse ajuste. Às vezes tem um atrito. Um atrito. Não conseguiu? Vai voltar junto de novo. Até ama teu irmão, hein? Senão tu vai voltar de novo com ele. Garota, liga isso aqui, por favor. Está um calor desgramado. Eu estou suando aqui. Hã? Pois é. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Já está acabando a aula. Teríamos grandes dificuldades, né, aqui? Passividade. Terceiro parágrafo. Passividade, eu já li. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, apulei-o, acentuou. Olha só, o Espírito sabe que André Luiz vai escrever, então vai explicar lá, tirar a dúvida de André Luiz. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas. Olha aí, a nossa dificuldade de compreensão do que ele falou. Ele mesmo está dizendo aqui. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres, a nós, o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. Pronto, o apuleio disse tudo. Ele veio ao encontro da tua dúvida e da minha dúvida também. Você entende, mas não compreende. É difícil. Falta dados para você compreender. Porque você tende a materializar tudo. Para nós, tudo tem que ter um princípio, tem que ter um fim, tem que ter um limite. Por isso é muito difícil para a gente conceber Deus. O que é Deus, quem é Deus? Porque tudo tem que ter um princípio, um fim, uma criação. E sorrindo prosseguiu. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física. Olha que coisa, hein? Isso aqui é muito importante para a nossa vida. Nós nos alimentamos de formas mentais. Vamos lá. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção
do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Olha, nós nos alimentamos muito do pensamento um do outro, do magnetismo um do outro. E no lar, na via pública. Olha, por que nós espíritas temos que vir à casa espírita? Para nos alimentarmos desse psiquismo criado pelo estudo e pelo trabalho no bem. Você ficar só na live não resolve. Você tem que estar presente. E as pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta disso. Eu vou até sublinhar isso aqui, para eu falar aqui para o povo que não se dão conta disso. Eu estava com um lápis aqui, bonitão, levaram meu lápis daqui. Não, está aqui. Ah, foi você que levou meu lápis. It's mine. Vamos lá. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou de desgosto, de prazer ou de sofrimento. A grande maioria dos encarnados, de nós encarnados, não conseguimos ainda a estabilidade das nossas emoções. E por isso, nos alimentamos dessas formas, pensamentos, desse magnetismo, desse psiquismo, e isso vai nos causar um estado de alegria ou de tristeza. Interessante isso, né? Por isso a gente tem que escolher os lugares que nós vamos. A gente não pode ir em qualquer lugar. Você não deve ir. Quer dizer, poder você pode, você faz o que você quiser. Mas determinados lugares você deve evitar. Se você é um trabalhador da casa espírita, um médium, você não deve ir a qualquer lugar. Tem que escolher o lugar que você vai. As amizades, você tem que escolher. Por causa disso, dessa influência que nós exercemos uns pelos outros, e influências desencarnadas. Olha, alguns espíritos suicidas, eles são separados da humanidade. Quem afirma isso é a Dona Ivone. Porque se o espírito chegar perto de você, você vai entrar num estado de depressão tão grande e que você vai ficar doente e você vai morrer. Pronto, para vocês entenderem isso. Então, determinados ambientes não vai chocar, não dói a gente, não é esquisito, não deixa a gente pesado. Pois é. Aí você vai para determinados ambientes, depois você vai dormir, dorme mal e acorda doente. Aqui do lado tem as festas, né, que eu não vou dizer o nome aqui, em que rola droga, rola bebida, rola sexo. De manhã a gente chega aqui às vezes, 7 horas estamos chegando aqui, estão as meninas seminuas na rua, toda doidona, todo mundo doidão. De que essas pessoas se alimentaram ali? Que tipo de vibração elas não têm? Elas não estão. Então você vai para uma festa dessa? Não, mas eu só vou lá ver a festa. Só vou lá ver a festa.
Você vai lá, você vai se envolver com aquela ambiência psíquica. E você vai sair de lá carregado. E se você for médium, você vai cair. Entendeu, Luiz? Tudo tem uma lógica. Tudo tem uma lógica. Não é que você tem que ser certinho, tem que ser bom. A obrigação é você ser o certo, fazer o certo, e de você ser bom. Se você não for, vai sofrer as consequências. Entendeu, Adilane? Agora o porquê? Isso aqui eu tenho que ler para os médiuns. Eu vou ler todo o parágrafo de uma vez. Presta atenção. Vocês tá aí que trabalham, ó. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estágios íntimos de felicidade, de desgosto, de prazer ou sofrimento. Que beleza, hein? Que beleza, hein, Luiz? E as pessoas não se dão conta disso. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado a expressão de surpresa ao lhe perceber elucidações tão simples em assuntos tão complexos e acrescentou. Então vamos lá. Eu sei que para vocês essa aqui é uma aula difícil. Para a gente compreender bem isso aqui, é necessário que a gente tenha estudado o Livro dos Espíritos. É a base de tudo. O Livro dos Espíritos. E vocês não têm o conhecimento, estão chegando aqui pela primeira vez. Eu estou fazendo o possível para que essa aula não seja chata para vocês, entrar por aqui e sair por aqui. Porque não é fácil. Não é fácil para a gente, né? Tem coisas que não é fácil. Mas o que a gente está falando aqui, das coisas que nos influenciam. Nós começamos a falar da reencarnação, do nascimento, e agora dos ambientes que o psiquismo influencia, do ambiente influencia em nós. Vocês já não foram em lugares que se sentiram mal? Pesado? Não tem casa, não tem lar pesado? Tem. Tem ou não tem? Tem pessoas pesadas. Tem pessoas pesadas que te sugam. E que, então, a primeira coisa que a gente deve fazer do nosso lar um ninho. E como nós fazemos do nosso lar um ninho? Protegendo através da prece. A oração deve ser feita diariamente, pelo menos ao dormir e ao levantar. Ler uma página edificante, melhor ainda, ler uma página edificante para botar coisa boa na cabeça, depois você faz a oração e vai dormir. Imagina um lar onde o casal fica vendo filme de pornografia a noite inteira. Como é que fica o ambiente? E quando ele dorme, ele vai para onde? Não tem mágica. Ele vai buscar um antro daquele. Não tem mágica. Não tem milagre. Você gosta daquilo. Você é viciado naquilo. Você vai para um lugar daquele. E onde é que tem aquilo ali? É lá com o André Luiz? É com Emmanuel, que são com os anjos do céu? É com Jesus? Ou é com o coisa ruim? Ou com as coisas ruins?
Nós somos o que pensamos. Por isso, quando a gente dorme, a gente vai para o lugar que a gente gosta. E quando a gente morrer, a gente vai para o lugar que a gente foi todas as noites quando estava vivo. Ah, mas o fulano vai vir me salvar. Não, se você não mudar, vai demorar. Você tem que entrar em sintonia com o fulano. Aí quebra uma mentalidade que diz assim: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus não tem poder nenhum. Poder tem o meu sangue que me deixa vivo. Jesus vai me salvar. Jesus não salva ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu mostro o caminho, mostro a verdade, mostro a vida. A gente sabe por onde tem que ir. Mas ele não pode fazer por você o que você vai fazer. Você não faz pelo seu filho é que decide. Judas estava assim com Jesus, não se enforcou, não traiu. Pedro estava assim com Jesus, não negou. Então, ele ensinou, ele aconselhou: vocês querem ser felizes? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se não fizer isso, nunca vai ser feliz. Então a felicidade está na mão de quem? Nossa, não é Jesus que nos vai fazer feliz. Nós é que vamos ser felizes ou não, com as nossas escolhas. Ah, mas Deus salva. Deus não salva? Não, Deus também não salva. Deus também não salva ninguém. Não adianta eu fazer bobagem a vida inteira e vou dizer assim: meu Deus, me perdoa. Ele não se sente nem ofendido. Então ele não precisa nem te perdoar, ele te ama. Você que tem que se consertar. Você que tem que se consertar. Quando a mulher adúltera foi pega lá, ia ser linchada, e Jesus falou: atire a primeira pedra que ele tiver sem pecado. Os homens todos foram embora, a partir dos mais velhos. O que Jesus fala para a mulher? Mulher, cadê aqueles que te condenavam? Começa assim. Ela diz: não sei, Senhor, eles se foram. Então vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se fizer bobagem de novo, pode acontecer coisa pior com você. E se eu não estiver perto, aí vai ficar ruim para você, né? Quer dizer, ele não condenou a mulher. Jesus nunca condenou o pecador. Ele condena o pecado, o erro. E o erro tem que servir para você amadurecer, para você não fazer mais. Porque cair, todo mundo cai. O feio é ficar caído. O feio é ficar no chão. A gente tem que se levantar, se reerguer e caminhar. Fala, Luiz. Você meio que se antecipou no que eu iria falar. Vou voltar só um pouquinho. Nesse parágrafo, a gente pensa na vigilância e na invigilância em frequentar lugares que têm padrão mental baixo. A gente sabe quais são, não precisa citar. Mas a gente está todos os dias em relação com pessoas com padrão baixo. Todos os dias, todas as horas. A gente não pode sempre definir quem está ao nosso lado. E a maioria tem um padrão de mental baixo. Aí me remete ao orar e vigiar sempre, né? A grande questão é ter o pensamento de orar e vigiar, né? Mas o André Luiz, aqui o instrutor do André Luiz falou: olha só, o que você quer de saber, além do orar, o vigiar, que vai te trazer estabilidade. Olha aqui, a resposta está aqui, a gente leu. Dessa alimentação, essa alimentação ruim, dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançarem o domínio das próprias emoções. Os estágios íntimos de felicidade, o desgosto, de prazer ou sofrimento, é porque nós não dominamos as nossas emoções. Jesus se deixava contagiar com o erro dos outros? Não, sempre sereno,
sempre estável. O nosso problema é que nós somos instáveis. Entendeu, Luiz? E é justamente por isso que nós espíritas que temos a doutrina evitamos determinados ambientes, porque Sim. sabemos que somos falhos. Pelo menos somos recomendados Justamente. a isso. Não deveríamos, né? Mas fala. Tem médium em que vai para balada e chega aqui arrebentado, dá um trabalho desgramado de meses para sair daquela situação. Não precisa nem dizer para a gente para onde foi e o que foi fazer, porque a gente está vendo o trabalho que ele está dando. Dilton, você sabe que isso daí tem sido, na realidade, um complicador tão grande, porque para quem não apenas, eu não posso considerar a pessoa dizer, não, eu sou espírita porque eu frequento uma casa espírita. Esquece. Eu posso estar vendo aqui, posso dizer, antes, vou fazer 30 anos que eu frequento a casa espírita. Antes disso, era católico. Se perguntar quantas vezes você foi à missa, eu conto nos dedos. Quantas vezes você entrou na igreja, eu conto nos dedos. Significa que eu era católico? Eu era católico dentro de mim, mas de frequentar, não. A partir do momento, eu digo para você que eu não apenas frequento a casa espírita. Eu estava fora, voltei, eu ia estender. Quando você, inclusive, falou, Carlos, volta, porque já eu retornei ao Brasil por causa, principalmente, aqui do SEAP, porque eu sentia falta, a necessidade de estar aqui. E isso daí é um grande complicador, porque eu venho, apesar, até, não sei, fiz 42 anos de casado. E tem sido um grande complicador. Por quê? Porque uma série de lugares que se frequenta, até familiar. Quando se referiu, isso então para mim é promiscuidade, né? Essa festa que você se referiu, que eu sei, é promiscuidade. Mas muitas vezes você está em reunião familiar. Para mim, eu capto com muita facilidade, começo a me sentir mal mesmo, na cabeça, me desequilibra e eu não compactuo das conversas. Eu me excluo, aí eu sento num canto. Você sabe que isso traz um problema sério. Traz. Porque, pera aí, mas você está ficando fanático, insociável, você calado, você não faz. E aí, isso vem na discussão até dentro de casa. Entendeu? Então, é um problema. Você capta mesmo. Você tem, e não tem jeito, a força do pensamento, porque por mais que você não queira estar conversando sobre assunto que você não quer, você vai estar com o pensamento voltado. Em casa, eu, por exemplo, a possibilidade de você pode me indicar o filme que for que você acha maravilhoso. Tem guerra, tem matança, eu estou fora, eu não vejo. Nem vejo, não me indica que eu não vejo. Para mim, eu quero estar tranquilo, porque como você disse, meu amigo, eu não posso, você se referiu a ver o filme pornô. Não, você pode estar vendo o filme de guerra. Você acabou de ver, vai dormir, você... Aqueles filmes de luta, UFC? Não, sem chance. E eu via isso daí, pois é. E não, tiro da cabeça. Então, você começa, para a família, ser um cara chato. Mas por isso que Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim trazer fogo à terra e quero que ela se queime rápido. Não é isso que a gente ouviu? Vocês não ouviram isso? Aí a gente fica sem entender. Que espada é essa? Quando você conhece o Cristo, essa espada é na sua alma. Você diz assim, eu não posso mais fazer isso, eu não devo mais fazer isso. E quando você sai daqui, você tem um monte de amigos, encarnados e desencarnados. Quando você vem para cá, eles te cobram. É uma luta.
Aí é pai contra filho, esposo contra esposa. É o que acontece. É uma luta, é um desafio. Mas a gente precisa ter a consciência tranquila de que está fazendo certo. Você não vai deixar de ser insociável, você vai sair, você vai passear. Mas você tem o direito de escolher para onde você vai, o que você quer, o que você não quer. Aí você sentiu falta do alimento. O alimento que você tem aqui, lá você não tinha. Mas quem não está ligado, não faz diferença. Não faz diferença. Para você faz. Mas para o outro que não está ligado, não faz. Para você já faz. Então, a espada, ó, já entrou. Aí é uma luta. E muitas vezes essa luta é conosco mesmo, porque muitas coisas você quer fazer e você acha, e você sabe que não pode mais. Aí aquela velha frase que Paulo de Tarso disse: Senhor, porque tudo aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isto eu faço. É a luta, é a espada dentro de você, é a divisão. É a divisão. E você sempre teve amizade com quem fazia com o que você gostava. Agora você tem outras amizades, espirituais e carnais também, que pensam como você. Ah, mas por causa disso, porque a esposa não acompanha, você vai ficar contra a esposa, contra o filho? Claro que não. Claro que não. Se tiver que ceder, ceda pelo bem-estar familiar. Né? Pelo bem-estar familiar. Foi o que eu acabei fazendo nesse sábado agora. Eu vim a reunião das 10 horas, eu estava aqui, aí eu falei, bom, às 17, eu estou lá. É. Quando deu 4 horas, chegou o meu filho com os meus netos. Olha que eu passei 2 meses fora. Aí eu falei para Tem que ficar com os filhos e os netos. Até porque você já veio de manhã. mas eu fiquei, não, mas aí eu falei para a Magda, olha, eu vou fazer o que eu tinha que fazer. Ela, pô, mas não é possível, nós passamos 2 meses fora, nossos filhos chegam aqui. Eu falei, mas ele chegou na hora errada. É, mas tem que ficar com os filhos, né? Sim, tem que ter, nessa hora tem que sacrificar aquilo que você gosta, tem que ficar com a família. Não tem jeito, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Acabou a hora. Acabou. Vamos parar aqui na página 302. Em sua experiência última na crosta, tá bom? Que página é aí, Luiz? Na minha 302. Qual é a sua? 249. Na tua, Dilane? Na mesma dele ali, do Luiz. É 249. 249, tá. Agora ele está 14,5. Vamos parar aí? Foi bom o estudo? Entrou umas coisas aqui interessantes, sim. Interessantes. Livro é todo interessante. Fala da gente, fala da vida, né? Foi bom o estudo? Mais ou menos, né? Acompanhou mais ou menos. É isso aí, é assim mesmo. Levou o menino no hospital? Não. Jesus, terminamos os nossos estudos. Obrigado pela tarde de estudos e que despertou muita coisa em nós. Obrigado, André Luiz, Chico, por esse trabalho grandioso e que, como mensagem instrutiva, ficará pelos ervos dos tempos, ensinando, instruindo a todos aqueles de boa vontade que buscam os valores espirituais. Obrigado, caro amigo. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Altivo. Em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor,
do André Luiz, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.